Esse vídeo nasceu de um pensamento em meio a uma crise de ansiedade. Sempre que isso acontece, geralmente, o primeiro sinal é sentir como se eu estivesse tendo uma crise alérgica. Então, a primeira maneira que encontro para me acalmar é procurar o espelho mais próximo e confirmar que, aparentemente, está tudo bem. Em seguida, eu busco alguma atividade para desviar minha atenção, como, por exemplo, o roteiro desse vídeo. Confesso que ainda não sei exatamente onde isso vai me levar, mas percebo que, quando ouvimos a voz que existe dentro de nós, e no meu caso, é a voz do Espírito Santo, seguimos aquilo que nos é indicado. Eu sei, à primeira vista parece ser só mais um vídeo sobre questões cotidianas. E talvez seja, mas acredite, nós chegaremos a alguma reflexão. Ao menos é o que eu espero. Aliás, prazer, eu sou a Gabi. Hoje eu quero falar sobre nossas limitações e como a perspectiva da fé é fundamental nesse caminho. Sabe aquele momento onde tudo parece motivo suficiente para que a gente desconte nossos sentimentos? Pois é, em algumas abordagens da psicologia, a raiva ela aparece como uma expressão superficial de algo mais profundo. Ou seja, existe um sentimento ali que não foi trabalhado ou até mesmo percebido. Dias atrás, eu li uma frase na internet na qual dizia, eu acredito que ela expressa bem aqui, ninguém me entenderia, então eu fiz um bolo e comi meus sentimentos. Fato é, eles continuam lá, eles só foram esquecidos por um momento. E eu acredito que o que se faz crucial nesse momento é a nossa honestidade diante do que está acontecendo. E para isso, há dois caminhos, o autoconhecimento e a fé. Reconhecer nossos sentimentos é saber transformá-los em campo fértil. Mas nós só podemos nos pôr de frente a algo quando esse nos é apresentado. Ou seja, quando tomamos consciência sobre isso. Eu não posso lidar com aquilo que é desconhecido para mim. Então, muitas vezes as nossas inquietações, nossas escolhas, nossos comportamentos, eles são direcionados por caminhos invisíveis. E é somente quando eu passo a olhar a vulnerabilidade dos meus sentimentos que eu encontro caminhos possíveis para então entender e perceber onde é que eles estão sendo construídos e até mesmo o porquê deles estarem sendo construídos. Gente, eu queria abrir um parênteses aqui e dizer que eu não tenho formação na área de psicologia ou qualquer área semelhante. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é a partir de livros que eu li e das minhas observações nas experiências das quais eu tive. Não tomem isso aqui como uma verdade absoluta. Até mesmo porque a única verdade absoluta que existe é a palavra de Deus. Então, né? Enfim, voltando. Tá, Gabi, mas o que você quer dizer com olhar para os nossos sentimentos, tentar entender de onde eles vêm, por que eles estão sendo construídos? Aqui eu vou trazer uma experiência pessoal para que isso fique mais claro. E essa experiência foi o momento onde a luz da fé brilhou na minha mente. Há um tempo atrás, eu cheguei ao ápice da minha capacidade mental, né? Do meu cansaço mental. E contextualizando, eu tinha uma apresentação, era uma semana onde eu tinha uma apresentação para fazer e 2 provas. E a apresentação, ela aconteceu no mesmo dia de uma das provas, né? Então eu estava ali completamente sobrecarregada, estudar para a prova, treinar para a apresentação. Porém, né, no meio dessa correria do dia a dia, tinha uma coisa muito legal acontecendo comigo, uma questão pessoal, que eu já vinha conversando com Deus há um bom tempo sobre isso. E eu estava animada a respeito disso, porque eu via como se fosse o momento da promessa de Deus na minha vida se concretizar. E eu lembro daquele dia nitidamente, gente. Eu acordei cedo, fiz meu devocional, orei, conversei com Deus, e ele no meio da conversa, né, orando, eu apresentei novamente para ele todas essas questões, todas essas situações,
E eu entreguei a ele, né? Novamente eu afirmei e declarei a ele que seja feita a vontade dele sobre... que fosse feita a vontade dele sobre essas coisas. E aí eu terminei de me arrumar, fui fazer a prova, voltei pra casa e fiquei treinando pra minha apresentação. E aí, quando foi no final da tarde, o não veio. E eu confesso que eu não esperava aquele não. Porque ele veio de uma forma muito concreta. Graças a Deus, né? Ele veio de uma forma muito concreta. E receber um não naquele momento, naquela semana, né? Eu mega sobrecarregada, pensando nisso, pensando naquilo, me abalou de uma forma muito profunda. E aí eu lembro que naquele momento, quando ainda processando o não, né? Nossa, Deus realmente me falou não, isso foi realmente um não. Eu lembro que eu estava ouvindo um hino do Marcos Almeida, Deus, onde estás? Você que já ouviu, você que já escutou, provavelmente você sabe do que eu tô falando, o sentimento que eu estou falando aqui, né? Você pode ter uma percepção. E você que ainda não escutou, ouça porque é muito bom. E ali eu ouvindo e eu processando aquele não, eu simplesmente desaguei. Eu chorei profundamente, chorei igual criança, né? Chorei de soluçar. E ali todos aqueles sentimentos, eles foram me tomando, e a angústia foi ali crescendo. Até que em um momento eu chamei minha mãe, e aí, sendo a mãe maravilhosa que ela é, ela veio, me acolheu, ficou ali conversando comigo, né, ela conversava e orava, e eu quieta, né, chorando lá, vai acabando de chorar. E ela conversando e orando, até que eu fui me acalmando, e aí eu passei a conversar com ela. E ali no meio da conversa foi onde eu entendi, né, que aquele não, ele soou pra mim naquele momento, a princípio, né, quando eu recebi ele foi pra mim somente sentimento meu, né, ele não dizia respeito a Deus, ele era unicamente a respeito de mim. E quando veio esse estalo no meio da conversa com minha mãe, foi onde eu entendi que aquele não era sobre mim, era sobre Deus, na verdade, sobre o amor de Deus, né? E foi ali diante da minha frivolidade que então eu entendi Jó, né? Antes eu conhecia por ouvir falar, agora eu vejo. E eu acho que aquele foi o momento mais marcante da minha jornada no cristianismo, porque foi onde eu tive a virada de chave, né? De entender que diante das minhas limitações e da insignificância, da limitação do meu ser, da insignificância da minha dor, Deus mostrou o seu amor por mim. Gente, isso vai fazer sentido. Daqui pra frente faz sentido daqui a pouquinho. E, gente, talvez o enquadramento esteja um pouquinho diferente, porque eu precisei pausar o vídeo. Aconteceu uma coisinha aqui e eu precisei pausar. Então, o que eu tava falando era que foi diante da minha frivolidade, né, diante de toda aquela angústia, que eu percebi que, na verdade, não era sobre mim, né. Ou aquele não era sobre mim, mas era sobre o amor de Deus, sobre a minha vida. E eu vejo que tem uma música do José Júnior que eu acho que forja muito bem esse momento de transformação interior com a grandeza de Deus. É uma música intitulada Crescer, e ele não pronuncia Deus, é uma música bem poética, ele não pronuncia Deus, mas ele anuncia a sua presença, né? E aí um dado trecho ele canta falando que procurar um lugar pra chorar, onde a mãe não escuta, quem se porta quando ouve um garoto chorar. Eu acho que é esse momento que revela esse lugar de intimidade com Deus e que só é possível quando nós nos tornamos honestos sobre a nossa capacidade humana de sentir e saber o porquê nós sentimos, né? Então, eu tenho pra mim, assim, que a sinceridade, ela só é possível quando nós somos honestos. E que
E aí, voltando pra minha experiência, né, que perceber a honestidade do meu sentimento foi exatamente onde me levou a entender que não era sobre mim, era sobre o amor de Deus, né. Então, foi só quando eu percebi que, na verdade, aquilo ali era angústia, era ansiedade, era medo, que então eu vi o cuidado, a cautela de Deus em relação à minha vida, em relação àquele momento. Foi como se Deus me puxasse, olha, dá uma desacelerada, respira, né? Eu estou aqui cuidando de você, tudo isso está acontecendo, seja o que for, assim como foi comigo na sua vida, mas eu estou cuidando de você, é o meu amor quem te sustenta, né? E então nós precisamos perceber que ao deixar esses sentimentos superficiais de lado, né? Nós precisamos deixar esses sentimentos superficiais de lado para que nós possamos acessar então a raiz dos nossos incômodos, né? E perceber que é a fé que nos chama para esse lugar de confiar além do que nós vemos e do que nós sentimos. E isso para mim ecoa lá em Mateus capítulo 6, capítulo 6 como um todo, mas principalmente no versículo 27, quando nós lemos que quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida. E também em Salmos 23, né, quando nós somos lembrados de que mesmo na incerteza, o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, é perceber exatamente que é na vulnerabilidade, mais uma vez eu vou falar, é na vulnerabilidade de olhar para os nossos sentimentos e perceber o que eles significam pra gente, que nós podemos então ser sinceros a Deus. Não que Deus não saiba o que nós estamos sentindo porque Ele sabe antes de nós, mas somente quando eu tomo ciência daquilo, então eu posso ser e ter uma sinceridade com Deus, né? E eu acho que outra observação que cai aqui, eu acho que é muito importante, que é à medida que eu conheço a mim, eu também passo a conhecer o outro. E não por completo, claro, né? Mas no sentido de que compreender e entender o outro se torna muito mais sensível. Porque eu sei que aquilo também existe em mim. Então aquilo que ele me mostra também pode existir em mim, em algum nível, né? Então eu acho que o que fica é exatamente refletir dentro daquilo que nos é possível, né? E entender que eu sinto isso porque é sobre isso, ou então eu sinto isso porque há alguma coisa antes disso. Eu espero que isso tenha feito sentido pra vocês, porque eu juro, na minha cabeça faz sentido, faz mesmo. Enfim, era sobre isso que eu queria falar hoje, e isso aqui tá sendo algo novo pra mim, é algo experimental, então eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma e que deixa algum comentário aqui embaixo se faz sentido pra você, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma observação pra compartilhar também. E divulga com quem você acha que é necessário. Eu agradeço se você chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção, o tempo da qual você parou para me ouvir. E que a graça e a misericórdia de Deus te acompanhem até a volta de Cristo, que eu espero ser logo. E que eu espero vocês no próximo vídeo. Então, tchau! Gente, eu percebi que eu coloquei pra gravar e a câmera tava virada pra, né, tava na câmera frontal. Anyway.